Oi, Alice, boa noite, Patrick. Oi, Patrick, boa noite. Alice, eu acho que desculpa, o único que está do meu grupo sou eu, e hoje eu estou a bordo, e a gente está direto aqui no pier, e o sinal entra um 3G muito sem vergonha aqui no celular, aqui, muito ruim de sinal. Se eu não conseguir, se o sinal não permitir, eu posso te apresentar esse trabalho amanhã, que amanhã eu estou em casa, mas é que provavelmente eu não sei, por enquanto estou conseguindo falar, mas não sei se vai dar, entendeu? Não entendi. E ninguém mais do teu grupo vai entrar? Os dois Thiago estão empenhados, acho que trabalho, o Christopher Os não dois sei. Thiago estão no turno que não dá para assistir, o Rose e o Oliveira. Isso, o Christopher não sei. E eu tô aqui, tô de serviço também, mas Sim, por não, enquanto. vamos acompanhar, vamos ver daqui a pouco se apareceu o Christopher, O se Thiago não, Host mandou aí a nossa parte, né? mandou tudo certinho. Tranquilo, tranquilo. Vamos tentar então. Tá, a gente vê qualquer coisa, apresenta amanhã, vamos ver se vai entrar o Christopher também. Tranquilo, tranquilo. Obrigado, Alice. Nada. Alice, aproveitando aqui, tu tinha falado ontem que estava errado, aí agora eu consegui mais ou menos entender o Thiago Rose estava falando, no caso, que tu não queria que um circuito de iluminação entrasse num mesmo do Matui, é isso? Dentro do conduíte? Não, Era isso? eu não queria que o circuito 1, por exemplo, tivesse dois eletrodutos ao mesmo tempo. Ah, tá. Não, é que é brabo, assim, por mais que tu seja uma excelente professora, às vezes a gente não consegue passar o que quer explicar. Faz falta o presencial, né? Mas Sim. aí o Rô estava falando, ele me falou uma coisa que me chamou a atenção. No caso de pegar o circuito de iluminação, ele vai dizer fazer um circuito inteirinho da casa, por exemplo, fazer tipo uma circular, e depois fazer outra com das tugs, é mais ou menos isso? Fazer dois circuitos. De conduíte, assim, no caso, de pegar um conduíte e fazer o da iluminação, ele dá todo o percurso da casa e depois fazer outro para fazer, se vai um patui, fazer um conduíte somente para ele. Era isso? Não. É que depende muito de... não está errado, entendeu? É que isso varia de quem está projetando, de quantos circuitos tu tem, varia de quantos eletrodutos tu quer ter, quantos vão sair da tua caixa. Não tem vamos dizer assim, um certo e um errado. Eu fico pensando assim, senão vai ficar imagina 3, 4 mangueiras, uma do ladinho da outra, de repente, às vezes indo para o mesmo local. Sim, por isso que quando Peça. a gente estava discutindo, né, na aula de ontem sobre essas coisas, se eu tenho, por exemplo, um circuito com toda a iluminação e um circuito com tudo de todos os cômodos, não tem por que eu mandar em eletrodutos diferentes. Eu posso mandar no mesmo eletroduto, porque eles vão percorrer os mesmos caminhos, né? Senão eu vou ir com dois eletrodutos para os mesmos lugares. Pois é, pois é. E no caso aí desse mandando por um eletroduto só, no caso entraria pelo da iluminação e o bocal da iluminação seria como uma caixa de passagem, que aí desceria para o outro lado, é isso, né? Sim. Tranquilo, tranquilo.
Não, então tá, vamos, se o sinal conseguir aqui, Alice, eu vou tentar te apresentar, por enquanto eu estou falando aqui contigo com o vídeo fechado, no momento que eu abrir o vídeo Mas aí vai qualquer ficar mais da coisa, banda. tu... Não, eu tô sem, até sem a... Bom, aí eu vou tentar aqui falar e tentar olhar pelo WhatsApp ali. que aí se tu quiser não precisa nem ligar a câmera, já que a câmera consome bastante, né, quando a gente abre. Tranquilo. Alice, Oi? Matheus Diga. Pinho. A princípio, eu e o Alex, tá? Os guris estão trabalhando, o Diego e o Leonardo, tá? O Diego, eu já estou sabendo a situação dele. Tá. Que o Diego não vai conseguir assistir mais. Isso. E o outro é o... O Leonardo estava trabalhando. Tá. Aí vou eu, Alex. Mas se o Patrick aí tiver com bem de sinal e ele quiser começar aí, por nós tá tudo bem, tá? Mas Até pra eu não ele sei, Patrick, tu não consegue contato com o Christopher para ver se ele vai entrar, porque daqui a pouco a gente faz a tua apresentação primeiro, se ele não for entrar, né? Ele não está na aula? Não. Uhum. E assim, pessoal, quando vocês não tem, como eu falei, não tem problema só algum do grupo apresentar. Até falei, agora não vou me lembrar quem falou comigo hoje. Foi Leonardo. Eu sei que eu falei contigo umas 300 vezes, Alice, hoje. Não, mas sobre a questão da apresentação. Foi o Leonardo que falou comigo. O que acontece? Quando vocês faltam a apresentação e tem a justificativa do serviço, não tem problema, fica com a nota do grupo que vai apresentar, né? Mas se faltou, assim, por faltar, não tem justificativa nenhuma, fica com a nota da parte escrita do trabalho, mas perde a nota da apresentação. Então, por isso que até eu perguntei pelo Christopher, porque daqui a pouco a gente apresenta antes dele chegar, e ele entrar, e aí acaba prejudicado, porque ele eu sei que não trabalha à noite, né? Então, só por essa questão que ele acabou de pedir liberação para entrar. Tá entrando ele aí, você falou com ele aqui no WhatsApp. Ele pediu liberação aqui. Então, pessoal, vamos dando início. Boa noite, Christopher botou ali no grupo. Patrick e Christopher, querem começar com o grupo de vocês? Aproveitar e tentar o sinal do Patrick? Não sei se esse silêncio é um sim ou não. Um podemos saiu aqui. Pois é, Christopher, a gente estava conversando exatamente disso. Acho que, inclusive, caiu o sinal do Patrick agora. O sinal dele tá ruim, ele está a bordo, mas se quiser esperar um pouco para ver se ele consegue voltar, a gente bota outro grupo, mas se não, sinto te informar, vai ter que ser tudo contigo. Posso dar uma aguardada, ver se ele retorna, e aí se ele não retornar, aí vai ter que ser a apresentação contigo.
Então tá, então vamos dar uma esperada, ver se ele volta. Enquanto isso, o primeiro grupo, que é o grupo do Alex e do Matheus, quer começar? Pode ser, Alice, pode ser. Pode ser. Eu vou colocar aqui o PDF, e aí quando tu quiser falar da planta, aí tu me pede, que aí eu troco para a planta, porque a planta ficou separada, não está no PDF com as A planta, tabelas. Alice, a planta eu estava pensando na gente colocar ali naquela parte do cálculo do comprimento do circuito, que aí ela acho que ela vai ser mais específica para essa parte. Tá, e aí tu só fala que aí eu mostro ela aqui, mudo a tela. Eu fiz aqui um cronograma aqui. Se tu escutar uma guriazinha falando, ela de 1 ano e 7 meses, ela vai estar falando aqui na volta. Daqui a pouco pode ouvir um pai aqui gritando. Tá, não tem problema. Faz parte do processo. Tá, então assim, ó. Quando tu falar que podemos começar, a gente... Pode começar. Aqui. Eu vou deixar o meu mutado aqui para não ter barulho. Tá, mas eu estou aqui... Se eu for para algum caminho errado aqui, que eu fiz, te falei que eu ia fazer um cronograma, e aí se eu for por algum caminho errado, tu me dá uma deixa aqui, que não era isso que tu queria. Tá, pode mas deixar. Eu fiz um cronograma até baseado um pouco nos teus slides ali, no teu material. Então, tá? Tudo com vocês. Então tá. Nessa parte aqui, boa noite, pessoal, né? Primeiramente, boa noite a todos. Vamos lá. Nós estamos aqui apresentando o nosso projeto 3, e temos essa parte de demanda, né? Então, na parte de demanda, a gente fez um levantamento de carga, né? Onde a gente teve a carga instalada, né? Que nós tivemos que pegar a iluminação, mais as TUGs, mais as TUIs, né? Aí fizemos esse cálculo, né, total, que foi a primeira parte que nós apresentamos, aí nós botamos aí. E aí pegamos a demanda de iluminação e tomadas, né? E fizemos que a carga instalada vezes 0,24, e aí encontramos a demanda de iluminação e tomadas. Depois a gente teve a demanda de aparelhos, né, para aquecimento, né, que aí a gente pega o aparelho, né, e multiplica a potência do aparelho pelo fator da demanda, que varia conforme a quantidade de aparelho, né, que foi o que nós fizemos. Né? E depois, que é o B, e depois nós fizemos a demanda de aparelhos de ar-condicionado, né? No caso, nós pegamos a nossa potência do nosso ar-condicionado e multiplicamos por 2, neste caso, né? Aí a demanda total que a gente teve é a soma, né, dessas 3 demandas, né? Da demanda de iluminação e tomadas, da demanda de aparelho e a demanda de aparelho de aquecimento e a demanda do ar-condicionado, né? Aí tivemos ali o nosso total. E aí nós fomos para essa divisão de circuito, né? Que para ficar de uma forma balanceada na nossa rede, né? Nas fases. Né? Aí tivemos ali, né? Nós colocamos entre as duas a RS, né? Ali eu acho que acabou tendo um erro de digitação ali, nosso ali, mas ela ficou entre essas duas, né? Entre RS, né? Nós usamos um circuito bifásico, neste caso, né? E aí nós dividimos de uma forma que ela ficou balanceada, os nossos circuitos, o circuito de iluminação, o circuito das TUGs, dos ar do quarto, ar da sala, né? Cada circuito a gente colocou balanceado nas fases, tá? Pode passar essa daí, Alice? Aí depois nós tivemos o quê? Temos o quê? A capacidade de condução de corrente, né? Que vai ser aquela tabela vermelha ali embaixo,
temos essa capacidade de condução de corrente, né? E aí, na capacidade de condução de corrente, nós determinamos o valor máximo percorrido do condutor, né? E um método de instalação. Nosso método usado foi o método B1, né? E condutores isolados em eletrodutos de seção circular sobre parede de madeira, né? E usamos a tabela 42 e a tabela 36, que nós vamos estar usando já nas tabelas a seguir também. Vamos aqui. São 2 fases com neutro, né? E para nós chegarmos a esses valores, nós tivemos, né, a corrente de projeto e tivemos que encontrar a corrente de projeto, que é o IP, a corrente de projeto, que é a potência sobre tensão, né? Dividido por tensão. Né? E depois nós calculamos o fator de correção, que no nosso caso a gente só usou o fator de agrupamento. Né? Usamos a tabela 42, e a referência nessa tabela foi a referência 1, em feixe, ao ar livre ou sobre superfície embutidos em conduto fechado. Então, essa foi a referência da tabela 42 que nós usamos. Né? E na tabela... E aí, para poder seguir na tabela de capacidade de condução de corrente, nós precisamos, nesse caso, nós tivemos que fazer a divisão em eletrodutos para encontrar o nosso fator de agrupamento. Né? E aí nós dividimos os nossos circuitos aí em eletrodutos, né? O circuito 1 e o 2, né? Na primeira divisão, na segunda divisão, o circuito 3 e 4, na terceira divisão, o circuito 5, 6 e 7, e na quarta divisão, o circuito 8. Né? Aí o fator de agrupamento ficou 0,80, 0,80, 0,70 e 1. Que aí nós fizemos... Só deixa eu me encontrar aqui mais uma vez. Desculpa, pessoal. É que a gente faz um cronograma aqui, mas vamos indo. Aí, depois de encontrar na tabela, encontrar a corrente de projeto, né? A corrente de projeto, que é o IP, nós pegamos o fator de agrupamento e depois nós encontramos a corrente de projeto corrigida, né? Que é o IPC. Para quê? Para que nós pudéssemos chegar à seção, né? A seção que a gente iria usar na capacidade de condução de corrente. Né? Então, vocês vão ver aí que ali tem o IPC, né? Esse foi o fator de... Desculpa, esse foi a corrente de projeto corrigida. E para encontrar isso, a gente teve que dividir a corrente de projeto pelo fator de agrupamento. E aí nós chegamos ao fator, a corrente de projeto corrigida. Para chegar à corrente de projeto corrigida, a gente teve que pegar a corrente de projeto dividido pelo fator de agrupamento. Aí nós conseguimos chegar a esse fator e nós chegamos à seção de cada circuito. Né? Pode passar, Alice? Depois, nós fizemos também a nossa tabela de queda de tensão, né? E nós aproveitamos todos os cálculos da tabela de capacidade de condução de corrente, né? Até a corrente de projeto. Até a corrente de projeto nós usamos todos os cálculos, todos os valores que nós já vínhamos usando na tabela de capacidade de condução de corrente. Né? Aí depois nós pegamos o fator de potência, calculamos o comprimento do circuito e também a queda de tensão admitida e para poder calcular o VUNIT. Tá? Então, o cálculo do comprimento do circuito
é o cálculo que nós pegamos a metragem, metro linear dos nossos condutores ali, e nós vamos dividir por 1000 para botar ele em quilômetro, para poder calcular o VUNIT, né? Aí usamos, nesse caso, depois que nós encontramos esses valores, né, nós encontramos a queda de tensão, né? Depois que nós encontramos o VUNIT, nós fomos na tabela nós usamos a tabela A do circuito monofásico. Então, nós usamos a tabela A do circuito monofásico na norma ali. E usamos a tabela A do circuito monofásico, e aí para nós encontrarmos a secção, né, qual seria essa queda de tensão, nós pegamos o valor inferior, igual ou inferior ao valor encontrado no VUNIT, né? E o fator de potência na tabela que nós usamos na tabela foi a tabela A, e o fator de potência foi o fator 0,92. Aí depois que nós encontramos a tabela de queda de tensão que nós fizemos aí, né, que nesse caso nós só acrescentamos, né, o comprimento, o VUNIT e a queda de tensão, né, com todas as outras informações anteriores que nós tínhamos. E depois nós fizemos o que? A nossa tabela adotada, que é o quê? O circuito que nós colocamos ali, né? E aí nós usamos os nossos 8 circuitos que nós tínhamos, né, no nosso projeto: o circuito de iluminação, o circuito das TUGs, o circuito das TUIs, né? Que ali nós temos o circuito 3, o ar do quarto, o ar da sala, a torneira elétrica, o forno elétrico, a geladeira e o chuveiro, né? Pegamos a capacidade os valores da capacidade de condução de corrente, a queda de tensão, verificamos na norma, né, qual seria a mais adequada a ser usada, né? E pegamos a adotada, que nós adotamos o nosso projeto, né? Então, para a iluminação, nós adotamos 1.5. Até nessa parte da norma ali, a norma ela não é muito específica em relação, né, a qual que a gente usa, né? Principalmente na parte, eu tive a dificuldade na parte ali das TUIs que eu tive essa dificuldade. Até na hora que, Alice, eu acho que a gente acabou, na norma, a gente acabou não colocando os 2,5, né, que eles seriam adotados na norma. A gente, acho que na hora de digitar, tivemos esse problema aqui. Mas aí a adotada para iluminação ficou 1,5, né, a secção adotada para iluminação, 2,5 para as TUGs, 2,5 para a TUI do ar-condicionado do quarto, 2,5 para a TUI do ar da sala. Aí nós pegamos também na torneira elétrica, né, que como ela é resistiva, né, e a torneira elétrica era 250 watts, então nós pegamos o que? Adotamos uma secção de 4. No forno elétrico também foi 4, na geladeira 2,5, e para o chuveiro, como ele é 5.500, nós usamos também 4, né? Aí, se tu puder mostrar, Alice, nossa planta, nós fizemos a nossa planta, claro, da forma forma melhor que deu para fazer, né? E aí nós colocamos como que nós separamos, né, para poder calcular, para poder chegar ao cálculo dos comprimentos, né, do comprimento do circuito. Então aí só foi para fazer para poder mostrar para vocês como é que nós calculamos, né? Aí roubei os lápis de cor das filhas e consegui fazer essa planta, né? Espero que eu possa ter passado alguma informação para vocês e ter aprendido também com esse projeto, né? Que nós pudéssemos aprender mais, né? Acho que é isso mesmo, Alice. Muito obrigado, pessoal. Desculpa qualquer coisa. Muito bom, muito bom. Show de Parabéns, bola. Matheus. Parabéns. Parabéns. Vamos lá. A gente
como tu adiantou, né, a gente conversou bastante hoje durante o dia, então não tenho nem muito o que te falar, a gente já foi conversando durante o dia aí. O trabalho de vocês tá muito bom. Essa questão da planta ter ficado, cara, a planta de vocês ficou muito boa, tá muito explicado com as cores, a legenda ficou muito boa, dá para entender. A gente ia passar ela para PDF, mas só que o computador não ajudou nessa parte, não deu para fazer. Não, mas não tem problema. Não. O Matheus foi me mandando, que nem ele diz, tô te mandando um rascunho aqui de uma tabela. E aí depois Isso, vocês foram estamos ajeitando. passando para PDF, é isso mesmo. Foi ajeitando. É que na hora de passar algum número faltou ali, na verdade, Não, faz na norma parte. que faltou. Às vezes é digitação Até também. tinha hora que ele estava até no supermercado. Estava até fazendo Alicia, compra, né? a minha esposa só dizia assim para mim, tu não acabou esse projeto ainda? Eu disse, não, esse projeto não acabou. A gente está desde a manhã nele, né? Velho, falando com os guris, a gente se comunicando, e um tá no trabalho, então, quer dizer, nem sempre tu consegue a comunicação na hora, né? Não, demora um pouco. E aí eu e o Alex aí se falando, e o Alex digitando lá, e eu ia fazendo um rascunho aqui, aí um corrige lá, e assim a gente estava. E falando contigo, então foi bem assim, né? Mas aí agora eu pensei, vamos fazer um cronograma para tentar esmiuçar tudo que foi passado nas aulas, né? Então, e ficou muito bom. Tu seguiu bem a linha de raciocínio que é necessária para construir esse trabalho. Então, ficou muito bom esse cronograma que tu criou aí de última hora, esse roteiro aí. Ficou E de última hora mesmo, hein, Matheus? Em cima da hora mesmo, eu vou fazer um cronograma. Eu acho que era mais de 6 horas quando ele me falou que ia fazer. Era mais 6, era 6 e pouquinho, 6 e pouquinho. Vou fazer rapidinho para poder falar, né? Matou a pau. Aí eu disse para a esposa, só mais meia hora foi 1h30. Mas tá muito bom, tá bem completo o trabalho de vocês, tá bem organizado. Como eu te disse, quando eu te aconselhei a fazer essa tabela resumo, tu vai ver que ela vai ser útil quando a gente for fazer a parte de dimensionamento de eletroduto, porque aí tu não vai precisar ficar olhando na tabela de capacidade de condução de corrente, na de queda de tensão, já está aquela tabela ali prontinha para ti. Então, parabéns pelo empenho, né, por essa dedicação aí, e diz para tua esposa que falta pouco para acabar a disciplina e aí vocês estão liberados. Alicia, amanhã e quarta e quinta eu não vou conseguir assistir aula, eu estou nas noites. Tá. Aí eu estou das 6 à meia-noite, eu não consigo assistir aula. E lá não pode usar celular. Lá não pode, de jeito nenhum. Não, então, eu entendo. Eu já coloco... Aí só para deixar justificado aí essas 2 dias de falta. Amanhã a gente vai ver dimensionamento de eletroduto e vou até conferir, porque eu tive que reorganizar o cronograma de vocês, né? Mas a gente tem dimensionamento de eletroduto e dispositivo de proteção, que são os 2 últimos conteúdos do nosso projeto. Tá ok, mas aí eu olho, depois eu vou assistir. Não, a princípio eu tô colocando em seguida que acaba, e que às vezes, por questão de segurança, o YouTube não deixa eu logar na conta da GP, e aí eu preciso do Rafael para fazer isso, né? Mas, por enquanto, acaba a aula, eu posto, não estou tendo problema, tá? Tá ok, Alice, muito obrigado aí pelo parabéns, tempo. Parabéns e falta pouco agora. Falta pouco, obrigado, boa sorte aí todo mundo aí. Estamos aqui escutando agora o pessoal. É nóis.
Patrick, como está a situação? Quer tentar apresentar? Alice, sem condições, eu te ouço com voz de robô, já caí umas 2, 3 vezes. O Christopher o Christopher vai apresentar. Tá, tu tá meio com... no final não, mas no início da tua fala tu estava com voz de robô também aqui para mim. Tá, então eu vou seguindo a ordem dos grupos e aí quando chegar no grupo de vocês, aí o Christopher apresenta. Então vamos, grupo 2, Celso e Alexandre. Me escuta? Só o Celso tá aí ou estão os dois? Eu nunca sei quando estão. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Alice. Boa noite. A gente, como todo mundo sabe, eu e o Alexandre, a gente trabalha junto aí, mas hoje complicou um negócio no serviço. No caso, eles queriam que a gente ficasse até mais tarde aí por problemas técnicos que a gente tinha que resolver. Eu dei uma conversada com o supervisor, eu consegui ser liberado e o Alexandre está empenhado. Ele iria tentar entrar online agora. Eu já mandei mensagem para ele, mas como ele está com a caminhonete andando e eu não sei se ele está trabalhando, porque na realidade eu estou mandando as mensagens, ele visualiza, consegue responder e daqui a pouco sai. Eu vou apresentar. E aí, se ele chegar, no caso aí, tá? Ah, não, tranquilo. Ao menos um conseguiu liberação. Fica um pouco difícil, fica meio queimado o negócio, mas tem que valer a pena, né? Então vamos lá. Vamos tentar. Tudo contigo, já está na tela. Bueno, só no cronograma vamos começar então pela carga instalada, é isso? A demanda? É isso? Primeiro demanda, depois dimensionamento, tá? Assim. Eu só tive que cortar a tua tabela para mostrar na tela, senão estava ficando muito pequeno. Mas é Tá. a continuação só. Tá. Talvez, eu vou tentar ver aqui também, que eu tô no Note, eu vou tentar ver no meu aqui que fica maior para mim, tá? Caso corte aí. Então, boa noite a todos, pessoal. Eu tentei fazer da melhor forma possível aí, parte didática aí, até para mim entender. Então, conforme eu fui colocando, eu fui botando os anexos do lado, até para mim não me esquecer. Então, começando ali pela carga instalada, como vocês estão vendo na tela, a carga instalada igual a I mais TUGs mais TUIs, tá? Aonde a iluminação deu 420, mais a potência das TUGs 1.600 e as TUIs 6.600. Total da carga instalada foi de 8.620. Passando ali para a próxima etapa, a demanda total, tá? Onde a gente consulta quem está na frente aí com o anexo D. O anexo D. Devido a esse A igual a 8.620, eu consultando ali, eu fiquei até com uma dúvida, Alice. No caso, só que como eu não tinha mais tempo e eu percebi isso, vou te dizer, uns 10 minutos atrás, eu botei como 24, tá? Que seria a potência ali de 10 menor, potência menor que 10, tá? Pelo anexo D, que daria 24. Mas percebendo que logo acima ali fica um resultado. Potência maior que 8 e menor ou igual a 9, que daria 31. Tá? Deveria multiplicar por 31. Ou seja, mais uma vez eu vi onde é o meu erro, tá? Mas como eu não tinha tempo hábil para resolver,
vai dar uma diferença ali de 600 no final em vez de ser 2068,8, daria 2.670 e poucos, 0,8. Mas não te preocupa, tu altera isso depois nessa parte da demanda, porque isso não influencia no teu dimensionamento de condutores, né? Tá. Então, Mas, fica tranquilo quanto a isso, só modifica para ter depois certinho, mas não vai tá. alterar muita coisa no teu trabalho. No caso, o Matheus estava falando ali, eu já fazendo um comparativo e percebi isso aí Eu também. gosto dessas apresentações, porque assim, pessoal, eu estou corrigindo, são 11 grupos que tem, tá? Nem todos estão mandando, mas pelo menos 8 aí, 7, 8 estão enviando, meio devagar, mas estão. E aí, claro, às vezes eu confundo um grupo com outro, um trabalho com outro, deixo passar Sim. alguma coisa. Quando a gente faz essas apresentações, vocês vão aprendendo um pouco com os próprios colegas. Isso faz com que vocês também comecem a se dar conta de coisas que vocês fizeram. Né? Isso Sim, é sim. a proposta também dessas apresentações. Mas não te Sim. preocupe, segue o baile aí e depois tu arruma. Então tá. No caso, então, a demanda total, conforme anexo D, iluminação em tomadas, deu 2068,8. Passando para a próxima etapa, que é aparelho de aquecimento, que é o anexo I, foi consultado essa tabela e no caso da torneira elétrica, que deu uma potência de 2.500, o fator de demanda era 100, no caso 1, né? Foi calculado, né? Não tem o que se fazer, 2.500 vezes 1 é 2.500. A soma total dos dois aparelhos, tanto torneira elétrica e micro-ondas, deu 4.500. Próxima etapa, associação com ar condicionado, que é a consulta que é feita no anexo E, tá? Também ele ficou uma potência instalada no aparelho entre 1 a 10, então o fator de demanda ficou em 100, ou seja, convertendo ali ficou vezes 1.600, que seria a potência do ar-condicionado, vezes 1, que daria o 1.600. Fazendo o cálculo da demanda ali, da demanda D igual a A mais B mais 1,2 vezes C, de todos os resultados que deu logo acima, fechou em 8.844,8. Eu poderia estar... o que eu posso dizer ali que do 1,2 ali vezes 1.600, só para chamar atenção, mas na realidade, se todos estão acompanhando, é só aplicar os valores de cada etapa e aplicar nessa forma. Então, para não ficar muito maçante, eu estar dizendo linha por linha, tá? Eu estou dizendo que essa demanda deu de 8.844,8. E eu também estou tentando fazer o melhor possível, mas sozinho fica meio... Vamos embora. Pode passar a lista. Alice, alguma coisa que tu queira que eu fale a mais, tá? Não, tranquilo, pode seguir. Então, vamos agora à capacidade de condução de corrente, ok? Só um pouquinho, Alice. Me dá um tempinho, por favor? Fica à vontade. É só para ver aqui uma mensagem que o Alexandre me mandou para ver se é rapidinho.
Ele acabou de botar no grupo que está no trabalho. Ok, vamos continuar, continuar a bola para frente. Então, capacidade de condução de corrente. No caso ali, a gente pegou e fez dos 8 circuitos, tá? Dividindo em sala, cozinha e lavabo. Depois a gente colocou separadamente as TUIs, só da sala e só da cozinha, aonde que no nosso projeto é onde que tem as TUIs, tanto na sala e na cozinha, no lavabo não tem necessidade. E as tubes separadamente também. Foi dividido ali em cada da sala, deu 220, uma tensão de 127. Eu botei ali entre parênteses para eu me achar como se descobre o IP. O IP seria a potência dividido por tensão. E logo após isso, já na sala deu 1,73. Consultando a tabela 42, que é o fator de agrupamento, chegou-se que no nosso caso ficou em 1. Tabela 42, que está na minha frente aqui. Assim que eu me organizar. Então, ela ficou no fator 1. Fazendo logo após descobrir, consultar isso na tabela 42, a gente fez o IPC. O que é o IPC? O IPC é o IP vezes o IP sobre FA. Então, seria corrente de projeto dividido pelo fator de agrupamento, que no caso ficou 1,73 dividido por 1, que igual ficou 1,73. Logo ao lado, na tabela ao lado, a gente consultou a tabela 36, tá? 36B1, conforme eu conversei contigo ontem, Alice, onde no caso até aqui eu estava correto e depois no queda de tensão ali eu me confundi, fiquei na tabela 36 e não tinha nada a ver, era a tabela A. Consultando a tabela, ficou 0,5. Eu botei entre parênteses ali B1, 2cc, mas era para me achar mesmo para poder falar. Ok? Usando esse mesmo método, a gente fez... Celso, Oi. só porque eu não lembro se a gente falou disso. Tu colocou um eletroduto por circuito? Isto. Tá. É porque ele no caso, foi considerado assim ali porque era pequeno, teoricamente pequeno. Na realidade ficou a gente tinha colocado a outra vez 0,8. E conforme a gente estava conversando, eu e tu, deu algum probleminha. E aí eu disse, ó, vamos considerar um eletroduto a cada. Não, E só aí foi passando. porque eu acabo, como é muito, eu acabo misturando o que eu converso com um e com outro. Sim. Mas tá bom, segue o baile, era só para seguir acompanhando o teu raciocínio. Ok. Bueno, nessa mesma prática que a gente fez na sala, se usou isso na cozinha. Fazendo todas essas fórmulas, descobrindo o IP, consultando a tabela 42 para descobrir o fator de agrupamento, fazendo o cálculo do IPC, a gente, logo em seguida, consultando a tabela 36, a gente chegou à conclusão ali que, tanto para iluminação, cozinha e lavabo,
deu 0,5. Isso seguindo a tabela, tá? Não é não é, a gente seguiu o que estava na tabela, mas não o que foi adotado. No final vocês vão perceber isso. Alice, eu não sei se eu falo um a um ali. Não ou... precisa, não precisa. Pode ok. dar uma resumida, não tem problema. Vamos otimizar o negócio, porque quanto eu estou mais falando, estou me enredando. Bueno. Passando para a queda de tensão ali, para vocês terem uma noção, eu não fiz uma tabela separadamente. Eu continuei, só ampliei a tabela que eu já tinha feito. Então, na sala ficou 4,5, tá? Na cozinha, 4,5 metros de fiação, 7 metros na cozinha, 4 metros no lavabo. E acompanhando a tabela ali, vocês vão ver que todas essa metragem a gente tem que dividir por 1.000, tá? Fazendo o cálculo da queda de tensão, que seria o delta V unitário, tá? Chegamos ao resultado da sala ali, 326,26, foi uma das coisas que eu fiquei bem na dúvida no início, mas ontem tu esclareceu, Alice, e aí fiquei mais tranquilo. Então ficou 326,26 na sala, 46,52 na cozinha e 81,41 no lavabo. E assim por diante, está todos os resultados conforme a tabela. A gente consultou a tabela A. Consultando essa tabela A, ficou a grande maioria, a maioria ali, como dá para perceber, que ficou 1,5 milímetros, tá? A grande maioria, e só nas tuis ali da cozinha, que ficou 2,5. Isso seguindo a tabela, mas o adotado mesmo, que a gente resolveu não, consultando a norma, a iluminação ficou 1,5 milímetros, a iluminação tanto da sala, da cozinha e do lavabo. As tuis da sala, da cozinha, ficou 4 milímetros e da sala ficou 2,5 milímetros. E adotado as tugs, tanto da sala, cozinha e lavabo, ficou 2,5 milímetros, conforme consulta feita. Foi adotado, no caso, para o projeto ficar melhor, né? E eu não sei se tens alguma coisa outra para mostrar-lhes. Não. Eu botei ali, se tu perceber, tabela monofásica, FP 0,92, mas foi mais para mim achar mesmo na hora que eu estava fazendo. Sim. Procurei ser didático. Da minha parte aí, como vocês viram, fiquei meio tenso, mas foi o que eu podia fazer de momento. Ainda bem que eu não tô cara a cara na frente, daqui nem. Aí sim. Valeu, hein? Parabéns. Pô, show de bola, Celcinho. Show de bola. A gente podia fazer uma apresentação final aí, ó, do projeto todo presencial aí, eu queria ver. Aí dá um suador no peão, Deus livre, dá um infarto. Não, olha, eu já tô aqui falando, já tô suando, ainda bem que o ventilador tá aqui na minha cara, né? Tá louco. Vantagens do EAD, né? A gente reclama um pouco em certas ocasiões, mas nas outras a gente agradece. É mesmo. Não, e a gente fica assim, ó, os guri aí estão vendo. A gente fica falando e fica olhando como é que tu tá fazendo alguma careta ou não. Isso aí já dá uma baita pressão. Ainda bem que eu tava vendo outra tela, nem vi o que tu tava fazendo. Vou desligar minha câmera.
Agora não adianta, agora a pressão tem que ser para todos. Ah, não, não. Direitos iguais. Direitos iguais. Mas valeu aí, obrigado. Desculpa alguma coisa. Não, capaz. Tá certinho, tá completo. Tá. Vamos dizer assim, quem chegou hoje para apresentar, e todos que chegaram hoje, tiveram o aval para apresentação, né? Então, vocês não precisam ficar nervosos, tá? Eu só quero que vocês pratiquem exatamente isso, essa coisa de falar para outras pessoas, porque às vezes pode ser útil em determinados empregos ou caminhos aí que vocês forem seguir, tá? Mas tem grupos que não receberam o aval para apresentar, não terminaram tudo, não estavam prontos para apresentar, então nem chegaram nessa etapa. Vocês que vão apresentar hoje, apresentem tranquilos, porque já foi corrigido, já foi conversado, então fiquem tranquilos, tá? A parte legal, Alice, que a gente vê é que todo mundo seguiu o mesmo raciocínio, né? Na verdade, né? Todo mundo que apresentou vai se repetir o mesmo raciocínio agora, né? Nos próximos Sim, grupos, todos os grupos que vão apresentar. que foi o que eu fui tentando passar, né? Meio que um passo a passo, uma receita de bolo para que vocês se perdessem o menos possível, né? Não abrir tanto para que a gente tivesse menos complicações possíveis. Vamos lá. Próximo grupo, o 3 não vai apresentar, então o próximo grupo é o Cristiano e o Douglas agora, né? Que o Israel não está. Estão prontos? Posso botar aqui o trabalho de vocês? Pode. Beleza. Tá legal. Para não repetir, nós só vamos mostrar as tabelas e, faço as minhas palavras. Isso. Só ficou tudo igual, né? O Matheus falou, então segue o Já raciocínio. está sendo repetido. Tá com raciocínio. Isso aí é a mesma coisa, guris, que vocês fizeram aí, tá feito. Olha lá, tudo com vocês. Vou desligar meu microfone aqui. Tá, essa tabela aí, essa primeira, é a demanda. Para calcular o A, nós somamos a iluminação, as tubos e as tuis, e multiplicamos por 0. O B, somamos a torneira elétrica, o forno elétrico e o micro-ondas. E a coluna C representa o ar-condicionado. Nós achamos 3.816 watts, no B achamos 10.100, no C 1.400 watts. Somamos tudo e multiplicamos por 1,2, achamos aquele resultado ali, 15.596 watts. Essa é a divisão de eletrodutos. O eletroduto 1, o fator de agrupamento ficou 8. Eletroduto 2, circuitos 5 e 2, também ficou o fator de agrupamento 0,8. Eletroduto 3, circuitos 1, 3 e 9, o fator de agrupamento ficou 7. Eletrodutos 4, circuitos 4, 6 e 7, o fator de agrupamento ficou de 0,7. Bom, aí a nossa tabela, né, nós pegamos e agrupamos a capacidade de condução de corrente e queda de tensão numa tabela só. Aí eu vou, só para exemplificar ali, eu vou pegar os dois primeiros circuitos, para não falar todos, não ficar, né, muito longo. Né? O circuito 1, se não me engano, é de iluminação, é 600 watts, potência, tensão 127,
Dividimos, né, a potência pela tensão, achamos a corrente de projeto de 4,72. O fator de agrupamento do circuito 1 era 0,7. Achamos ali o IPC, no caso dividimos, né, o 0,7 pelo IP, achamos 6,74 de IPC. A seção do condutor ficou em 0,5. O mínimo da norma é de 1,5. O comprimento ficou em 0,02, aí já é a parte de queda de tensão. Aplicamos aquela fórmula, né, que é, no caso, o E ali, que é o 0,02, vezes a tensão, dividido pelo comprimento, vezes a corrente de projeto. Achamos ali o 26,88, que é o V-unit esse, e achamos a seção de 2,5 do condutor. No circuito 2, aí adotado foi o 1,5 pelo da norma. Essa parte eu não sei porque, se eu não me engano, tinha falado que o correto era adotar o valor maior, né? No caso aqui seria, acho que o 2,5. A gente colocou 1,5 porque é a iluminação. Aí, E não nós sei, ficamos para nessa não... dúvida. Nós ficamos nessa dúvida Ontem a gente porque... conversou sobre isso na aula, né? Que os valores poderiam ficar maiores, principalmente quando a gente calcula por queda de tensão, porque a gente está falando de uma parte de uma planta, então o comprimento ele fica muito pequeno, né? E aí isso poderia fazer com que os valores da queda de tensão ficassem altos. E por conta disso poderia avaliar circuito a circuito e de repente não adotar o maior, mas sim o que a norma estabelece, como é o caso da iluminação, né? Então não tem problema ter adotado o e-mail. Só queria explicar uma coisa. Não sei se vocês repararam, né, nessa tabela, tem um monte de casa depois da vírgula, principalmente ali no IPA. Porque a gente usou fórmula no Excel. E aí, para não alterar o resultado final, a gente não apagava. Sim, o Excel, ele até tem como tu controlar quantas casas tu tem, mas não tem problema. Ficar assim não tem problema nenhum. Mas Bom, agora aí... já sabe o arredondamento, né, Douglas? Já aprendi a arredondar. Pode Bom, seguir. eu vou pegar o circuito 2 ali para usar mais um exemplo ali, né, que a potência foi 400 watts, né, fizemos o mesmo cálculo, a tensão dele era 220, achamos de IP 1,81, fator de agrupamento dele era 0,8, fizemos o cálculo, achamos o IPC de 2,27. A seção do condutor também ficou em 0,5. O mínimo da norma era 2,5. Aí a parte da queda de tensão, aplicamos a mesma fórmula ali. O E vezes tensão dividido por o comprimento vezes a corrente de projeto. O comprimento ali era 0,01, ficou. Achamos ali o resultado de 242. A seção do condutor ficou em 1,5. Aí adotamos o 2,5, que no caso era o da norma, o mínimo da norma. E não sei ali se tem mais alguma, né? Não vou falar um por um para não me repetir muito, né? Aqui tem um método de referência, né? Algumas informações a mais ali. O B1 ali, que foi, né, a tabela que foi adotada ali, 3 condutores carregados, condutores cobre alumínio, isolação PVC, algumas informações ali, temperatura do condutor, 70 graus. Não sei se tem mais alguma pergunta, Da minha parte é isso. Não sei se o Douglas quer falar alguma coisa. Não, só para explicar por que foi adotado cada condutor.
nos mínimos da norma ali, nos 2,5, principalmente, é porque são tomadas de uso geral e tubo. E os de 4 milímetros é chuveiro e torneira elétrica. O circuito 7 de 2.100 watts é a torneira elétrica e o circuito 9 de 5.500 é o chuveiro. Eu coloquei adotado como, no chuveiro, eu coloquei adotado como 6 milímetros, porque deu 6 no... Ai, como é que é o nome? Queda de tensão. Isso, naquela de tensão deu 6, como era o maior número, aí eu usei 6. Tranquilo. Como a gente conversou ontem, o chuveiro, a norma nos pede 4, mas já tem alguns lugares saindo com um mínimo de 6. Tá? Então, tem essa mudança aí, muito de acordo com a potência do chuveiro em questão que a gente vai estar trabalhando. Mas foi bem, apresentou bem. Cristiano não precisava falar todos os circuitos, acaba que fica muito parecido, né, como vocês mesmos falaram, mas deu para, nesses 2 circuitos, acompanhar aí o raciocínio de vocês, como vocês fizeram. Gostei muito dessa parte de baixo ali que vocês colocaram, bem explicadinho, cada um, né, tanto de capacidade de condução de corrente quanto de queda de tensão, ficou bem organizado. Então, parabéns pelo trabalho e pela apresentação. Vamos ao próximo, 5, Giorgio. Escuta. Não escuta, professor? Escuta. Estou abrindo aqui, então, teu trabalho. Tudo contigo, Giorgio. Estou na escuta aqui, qualquer coisa. Estão me escutando? Sim, te Essa escutamos. parte é a parte da demanda, né? A parte A é iluminação e tomadas. Usei o fator ali de 0,24, que deu os 3.772. O B é para aparelhos de aquecimento, né? Que aí entra a torneira, entra micro-ondas, deu 9.600. E o C é ar-condicionado, né? Como só tem um equipamento, foi o 1,6 kW, né? Quilowatts. A parte D, que é a demanda, é a soma de todas as partes, né? A mais B, mais 1,2 vezes C, que é a parte de ar-condicionado. O total da minha demanda deu 15.292. Ali mais embaixo tem a parte da divisão dos eletrodutos, né? Então aqui a parte 1 ficou iluminação e as plugs. A parte do o eletroduto 2 ficou a minhas plugs da cozinha. O eletroduto 3 ficou o meu ar-condicionado e o 6 o chuveiro. Pode trocar? Dimensionamento de condutores por capacidade de condução de corrente. Aqui utilizei a minha potência da minha iluminação, né? A tensão era 127. Potência dividido por tensão deu 3,3 IP. O fator de agrupamento foi como tinha quatro circuitos, né? Foi o 0,65. Corrigido, o IP deu 5,7. E a seção do meu
do meu condutor deu 0,5. Aqui minhas tubes, né? Não precisa dizer uma por uma, né? Vou repetir mais uma aqui. A do A deu 1.600, minha tensão 220. O IP 1.600 dividido por 220 deu 7,27. Como é só um, o fator de agrupamento foi 1, o corrigido deu 7,27 também. E a seção do meu condutor deu 0,5. O método de referência utilizado da tabela 36 foi o B1. E na tabela 42 foram 3 condutores carregados, exceto para o circuito de iluminação, que, como são 2 condutores carregados, aí eu utilizei a parte dos 2 condutores, né? Dimensionamento de condutores por queda de tensão. Aqui, as primeiras aqui são iguais, né? Aí utilizei aquela fórmula do V-Unit. A minha iluminação, a seção do condutor deu 1,5, diferente do outro que deu 0,5. A do meu ar-condicionado deu diferente também, a seção deu 1,5. E aqui embaixo eu coloquei o que diz a norma, né? As 3, né? E aí acabou modificando alguma coisa aqui. Aqui eu tenho por capacidade de condução, né? Deu 0,5, queda de tensão deu 1,5, a norma deu 1,5, o adotado 1,5. Aqui deu capacidade de condução de corrente deu 0,5, queda de tensão 1,5 e a norma 2,5. Aí eu adotei o maior. Foi utilizado a tabela A para queda de tensão monofásico, cabo espaçado de 20 centímetros, e o fator de potência é 0,92. Não tem muito o que falar, né, professor? É repetição dos outros. Né? Mas é isso aí. Não precisa falar todos os circuitos, só aí os primeiros, né, que ninguém tinha falado, os primeiros grupos tiveram que falar mais, né, mas aí os outros se deram. Prometo que a próxima apresentação eu faço o contrário. Não estou conseguindo escutar o seu... Não sei se deu problema aqui no meu note. Não estou conseguindo escutar o teu áudio. O resto me escuta, pessoal, ou é problema no meu áudio? Eu estou escutando. Deu. Agora consegui. Tá Para mim tá bom. Tá. Não, agora consegui. Deu. Não, eu estava falando que é bem isso, Giorgio. Também conversamos bastante, né? Demoramos um pouquinho a entender a parte dos fatores de agrupamento, principalmente, mas depois saiu, né? Não tivemos mais problemas. E eu estava comentando que quem se ralou acabou sendo os 2 primeiros grupos, né? Porque foram os primeiros, acabaram tendo que falar tudo, mas a próxima apresentação eu vou começar na ordem ao contrário, inversa, para facilitar aí para os primeiros grupos. Começar na ordem ao contrário, que aí fica bom para todo mundo. Mas parabéns pelo trabalho, pela organização, ficaram muito boas as tabelas, com legenda colorida. Também colocou aqui embaixo as referências do que usou. E aí ficou fácil de corrigir, né? Ficou fácil de olhar. Então, é isso aí. E agora falta pouco. Já com essa parte pronta, não falta muita coisa, vocês vão ver. Mas ainda bem que acho que foi o Celso, né? O primeiro a apresentar. O primeiro foi o Matheus, depois foi o Celso. Foi o Matheus. Ainda bem que ele apresentou bem mesmo. E essa parte é bem complexa de explicar. Eu mesmo não saberia explicar igual ele.
a gente faz, a gente segue todo o roteiro, mas é difícil. Chega na hora de explicar, é complicado. É que às vezes eu costumo dizer que às vezes a gente sabe o que a gente está fazendo, mas transmitir o que a gente fez é meio difícil às vezes. Isso é comum, pessoal. Não pensem que é algo que acontece só com vocês, mas é muito comum. Eu sei muito daquilo, mas se alguém me perguntar, daí dá problema, porque aí eu não consigo passar para aquela pessoa aquilo que eu sei, no caso, né? E aí mistura o nervosismo junto, aí piora tudo. Tu te programa para falar 1000 coisas, vai chegar na hora, a tua cabeça dá um branco e não sai nada daquilo que tu planejou. O nervosismo é o principal causador disso, pessoal, não adianta. Eu vejo por mim, tanto durante a faculdade, eu tinha colegas muito, muito, muito bons, muito bons. E chegava na hora de apresentar, parecia que eles não sabiam nada do que eles tinham feito. Só que eles sabiam muito, muito. Mas chegava, olhava para a sala cheia e travava. Travava. Porque por questão de nervosismo, não é nenhuma questão de saber ou não, é questão do psicológico, não adianta. Eu mesmo ali, a tabela, sei toda ela de cabeça. Fiz um treino de 15 minutos antes, estou com todas as tabelas na frente aqui. Aí já tudo ficou branco aqui. As tabelas eu já não sabia nem onde que estava mais. É psicológico, é nervosismo. Eu vou A tomar até um sorte de remédio pra dor de vocês é cabeça. que não tem TCC, hein? É verdade. É que às Eu vou vezes até expor tomar um as remédio pra dor de ideias, cabeça. às vezes tu expor as tuas ideias informalmente é uma coisa, mas quando está sendo avaliado, muda, né? Exatamente. Foi por isso que eu quis fazer essas apresentações. Já falei isso para vocês, porque às vezes, dependendo, eu não sei em cada área que cada um trabalha, né? Mas daqui a pouco ocupa um cargo em que tu tem que falar e expressar ou conversar numa reunião e ajuda, pessoal, essas coisas ajudam. Eu talvez não tivesse, se lá, desde o ensino fundamental, sempre tive muito trabalho para apresentar na escola de onde eu vim, e aí depois fiz IFE, meu médio foi no IFE, aí mais apresentação ainda, FURG. A pessoa acaba acostumando, porque imagina se eu não conseguisse falar em público, como é que eu ia dar aula? Não tem como, né? A pessoa acaba acostumando, mas isso é de pessoa para pessoa, não adianta. Mas estão indo bem, tá? Não se preocupem, estão indo bem. E tenho certeza que até o final a coisa vai melhorando. Vamos, se eu não me engano, para o penúltimo grupo. Agora o grupo 6, que é o Patrick, os 2 Thiagos e o Christopher. Eu vou compartilhar aqui o material que o Thiago me mandou. E aí o Christopher vai apresentar, até porque o Patrick caiu de novo, né? O sinal dele está bem ruim. Eu, se fosse o meu telefone, já nem ia conectar 3G, assim, onde ele trabalha. Já não conecta se eu vou ali no sítio do meu sogro, imagina no meio do nada. Como assim pode liberar meu microfone de novo? O anfitrião não permite. Christopher, tu vai ter que sair e voltar, porque eu não tenho como liberar, eu não tenho o que fazer. Não sou eu que libero isso. Todo mundo abre e fecha seus microfones a hora que quer. Quando vocês entram, aparece uma mensagem para vocês. Não sei por que dá esses problemas.
A única coisa que eu consigo fazer, se vocês estão com o microfone aberto, é fechar. Mas eu não consigo fazer ao contrário, estar com o microfone fechado, abrir o microfone de vocês. Ah, agora deu. Eu não sei o que acontece. Tem vontade própria, às vezes. Ah, ninguém. Não, porque eu consigo, por exemplo, teu microfone está aberto, eu consigo vir aqui e mutar teu microfone. Mas eu não consigo fazer o processo inverso, se ele está fechado, abrir o teu microfone para te escutar. Então, por isso que eu não sei por que dá esses avisos. Mas tudo resolvido. Já está aparecendo na tela aí, Christopher, então tudo contigo. Tá bom. Ai, senhora amada. Primeiramente, boa noite. Meu grupo é do Patrick Pereira, Thiago Rose e o Thiago Oliveira, são os meus companheiros de grupo. Primeiramente, a gente começou fazendo a demanda total. A gente fez os cálculos, o que totalizou 3.753,6 volts, reais, no caso, que foi a carga instalada. Pô, calma aí. Que entender a letra do Patrick é meio difícil. A demanda dos aparelhos para que... Ô, senhora, perdão, se eu travar aqui é porque eu não tô conseguindo entender a letra, tá? Tranquilo. A demanda dos aparelhos para que cimento... O Patrick está entrando bem na hora aí, de repente vai te dar uma ajuda. Calma aí. O Patrick entrou? Entrou, tá aí, Patrick? Não sei. Tudo com vocês aí. Tá. A demanda dos aparelhos para aquecimento... Essa é a demanda total, né, Alice? Patrick, não tá dando, pelo menos para mim aqui, tá cortando o teu áudio. Oi. Agora falou normal. Estão me escutando aí, pessoal? Agora sim. O Christopher está perguntando? O Christopher estava começando a apresentar Parou, a demanda. Mas se tu quiser tentar apresentar essa Tá, parte não. aí, Tá. tá com Vamos lá. vocês. Deixa eu... A demanda total, então, aqui... Deixa eu... A carga instalada ficou 15.640 e o fator que foi usado foi o 0,24, que ficou 3,70 vezes. 3
10,75. Tá difícil, ao menos para mim aqui tá difícil entender o que o Patrick tá falando. Watts, Ele isso tá mesmo. bem devagar em relação até a um robô, porque Pra mim também tá bem ruim, não dá pra escutar nada. A demanda dos aparelhos de aquecimento ficou... Tá, eu vou parar ali, eu vou tentar o Christopher apresentar aí, porque não... Tá. até eu tá tô me bem perdendo aqui, complicado, não tô Patrick. conseguindo. Não sei se Tenta vocês só acompanhar aí o que o Christopher vai falar. Não estão me ouvindo deixa ou com não, ele. e vocês estão me ouvindo com voz de Não, não, de boa, de boa. robô, aí complica, É eu tô que eu atrapalhando. só não tava conseguindo entender a letra só, mas eu vou tentar me safar aqui. A demanda total, a carga instalada ficou Tenta 15.640 e o fator utilizado foi 0,24, no qual totalizou 3.753,6. A demanda dos aparelhos para aquecimento, Watts. fizemos os cálculos aqui, no qual gerou um resultado de 9.700. A demanda dos aparelhos do ar-condicionado, utilizamos 1.300 e totalizou 1.300 MHz. 1.300 watts. 300 watts, perdão. No qual a demanda aqui, fizemos os cálculos aqui embaixo, A mais B mais C, que totalizou 13.553,6. Pode passar, Alice, por favor. Fizemos aqui a divisão dos eletrodutos. Na iluminação usamos o TUG e do resto para ar-condicionado, cozinha, chuveiro, usamos o TUG. No dimensionamento, fizemos a tabela. No dimensionamento, fizemos a tabela baseado no NBR 5410. Na tabela 36, usamos o método B1, 2 condutores carregados. Alice no dimensionamento, no circuito 1 ficou 640 watts, tensão 127, o fator foi usado 0,8, e a corrente ficou, então, 6,28, e a seção do cabo ficou 0,5. Queres que leia os outros também, Alice? Não. Não precisa. Pode trocar, então, naquele que a parada, eu entrei. Pode falar um só também de queda de tensão. Vai aí. Tá me escutando, Alice? Ou tá ruim? Agora eu estou te escutando até que bem, Patrick. Tá. Vamos tentar explicar aqui. Está bem clarinho agora a tua voz. Dimensionamento da queda de tensão do circuito 1, que é o de iluminação, ficou
potência de 640 watts, a tensão 127, a corrente do projeto estava 5.03. Esse Alice, eu vou te dizer, não fui eu que fiz essa parte. Foi calculado com 0,02%. Puxa vida. Não estou entendendo essa letra aqui. O V-Unit ficou 28,22, a seção do cabo ficou 1,5. Os valores foram baseados na tabela A do quadro de tensão. Os cabos espaçados de 20 centímetros e o fator foi usado 0,92. Não fui eu que fiz ali, isso aí estou todo perdido aqui, desculpa. Essa parte não foi eu que fiz. Tabela adotada do circuito 1. Só um pouquinho assim. Bom, a norma mandou usar 1,5 e o adotado foi 1,5. Quer que passe os outros, Alice? Não precisa. Tranquilo, desculpa eles. Até pela questão aí da função da internet, tudo. Obrigada, Patrick, pelo esforço aí, né? Em tentar apresentar, considerando as tuas condições, né? Tranquilo, obrigado, Alice. Que é complicado aí. Pessoal, o trabalho de vocês está um trabalho bom, tá correto, tudo que foi feito. O que eu vou pedir para vocês, e aí eu vou ser bem franca no sentido de conversem mais, né? Como que foi feito. Não tem problema um fazer uma parte, o outro fazer outra, quase todos os grupos estão fazendo isso, né? Isso é normal. Um é melhor nisso, outro é melhor naquilo, o outro sabe mexer no Word, o outro não sabe, enfim. Só que vocês precisam conversar entre vocês, senão vocês abrem o arquivo de alguém que fez e aí vocês ficam meio perdidos na hora de apresentar, né? Por mais que daqui a pouco vocês saibam o conteúdo, e no teu caso específico eu tenho certeza que tu sabe, Patrick, porque a gente conversa bastante, tu me procura fora do horário de aula,
é muito mais uma questão de entender como que o colega quis mostrar as informações do que saber ou não saber o que foi feito, né? Então, só faço essa ressalva para tentarem chegar num acordo nisso, né? Para na hora de apresentar, tá? Só esse detalhe aí, tá? Tranquilo, tá certo, Alessia. Obrigado. Nada. Vamos para o último grupo, então, hoje, que é o grupo 8. Grupo 8, que é o Matheus e o Felipe. Então, na escuta aí. Sim. Você está em Excel, aí eu vou deixar primeiro na parte da demanda, e aí depois eu vou mudando a abinha aqui conforme vocês forem apresentando. Certo, passo para vocês, então. Boa noite. No ALI a gente fez a soma da iluminação com a SUG, com a STUI e multiplicou pelo 0,24. No B a gente somou os aparelhos de aquecimento, 1,2 é da fórmula e 1,600 foi do ar-condicionado. Total deu 17.147,20. A divisão de eletrodutos. Primeiro a gente fez C1, C2, C5, o fator de agrupamento ficou 0,7. O segundo a gente fez C3, C6, C8, o fator de agrupamento ficou 0,7. O 3 e o 4 ficou o fator de agrupamento 0,8. Boa noite. Falar sobre a capacidade constantemente, que é a tabela aí. Falar sobre o circuito 1 ali, ficou potência 480, tensão 127. E para descobrir o IP, a gente faz a divisão ali, que deu 3,78. E o fator de agrupamento deu 0,7. Que para descobrir o IPC, a gente divide o IP pelo fator de agrupamento, deu 5,40. E a seção ficou 0,5. E ao lado ali tem a tabela do VUnit, que o L deu 0,022 e a porcentagem E deu 0,02, que para descobrir o VUnit a gente faz o cálculo, que é a porcentagem vezes a tensão. E divide pelo IP, pelo L, que deu 30,55 e a seção ficou 1,5. Aí ao lado ali tem a norma, que é 1,5 e adotado ficou 1,5 da iluminação. E ali embaixo ali tem as referências ali, da capacidade de condução de corrente e da queda de tensão, que é o B1 e 3 condutores carregados, condutores cobre e alumínio, isolação PVC. A temperatura do condutor é 70 graus e a temperatura de referência do ambiente é 30 graus o ar e 20 graus Celsius o solo. E a queda de tensão ali ficou o circuito monofásico, os cabos espaçados de 20 centímetros e o FP de 0,92. Acho que é isso. Opa, eu estava falando e estava mutado meu microfone. Certo, é bem isso aí, o trabalho, né, que vocês têm aí, está completo. Tá? Não tenho muito o que falar, a organização e coisa dá para perceber que está parecida com a organização de outro grupo,
né? Mas até então não tem problema um ajudar o outro com o arquivo, né? Mas fica bem nítido disso, né? Pela maneira como as coisas estão organizadas e, inclusive, valores e a maneira como tudo está organizado, enfim, né? Mas cumpriram o trabalho, né? Cumpriram os requisitos para enviar, mesmo enviando depois do período, né? Então, vamos seguir que tem mais 2 etapas aí para serem feitas nessa semana. Com isso, nós encerramos, né, as nossas apresentações de hoje, né? Eu já fiz aqui a chamada, tá? Então, conforme vocês foram apresentando, eu fui fazendo a chamada, então estamos encerrando hoje com as apresentações, né? Relembrando vocês que amanhã a gente vai ver a questão de mencionamento de eletroduto, né? Então, quantos eletrodutos aí a gente separou, né? A gente já tem essa separação, a gente já tem a seção dos circuitos, e aí amanhã a gente vai usar isso para determinar qual vai ser o tamanho, né, dos eletrodutos dos projetos de vocês. Desejo a todos um bom final de noite aí e espero vocês amanhã para a gente dar continuidade nessa última etapa aí do nosso trabalho. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Boa noite, gurizada. Boa noite, Alice. Valeu, obrigado. Valeu, boa noite. Eita, Ok, boa noite. Alice. Assim que der, depois, amanhã e depois, quarta e quinta, aí tu coloca as aulas que eu vou assistir, que aí, mas sexta-feira eu estou em aula. Sexta-feira eu estou nas tardes, aí eu consigo pegar aula. Não sei se sexta é alguma apresentação ou só a semana que vem. Só para confirmar. Deixa eu confirmar, né, no cronograma que eu não sei de cabeça. Não, só semana que vem. Tá. Então dá para a gente fazer no final de semana. Dá. Tá bom, obrigado, Alice. Bom, Boa noite. boa noite.